Olá, colegas. Bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje estamos trazendo mais um assunto extremamente interessante para todos nós, que falará sobre o futuro do ensino da medicina após o Covid-19. Veja só que importante que será esse tema. Meu nome é Marcelo Guerra, sou médico ortopedista, chefe de serviço de ortopedia do Hospital Universitário da UBRA e diretor do curso de medicina dessa mesma universidade. Junto conosco estão ali o Luso e o Nofus, que vão compartilhar sua experiência e dizer como é que as coisas estão acontecendo. E aí, Luso, como é que está a coisa lá hoje no teu centro de ensino e aprendizagem? Tudo bem, Marcelo, Nofus, eu sou o Luso, sou ortopedista especialista em joelho e mexo com a parte acadêmica também, fui vice-coordenador do curso médico na escola, faço parte do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, então a gente teve bastante trabalho. Atualmente a gente está com o retorno do internato às atividades, e também já com previsão de volta agora em 6 de julho, do 1º ao 4º ano. Então, em julho entra todos os anos, claro que o 1º ao 4º ano muito na parte mais de EAD do que presencial, né, na área de presencial, e o internato um pouco presencial, né, bastante, e também com algumas aulas em ensino à distância. Muito bem. E, Nofus, como é que está esse clima todo, esse Covid todo ali no teu meio de ensino e aprendizagem? Como é que estão as coisas por lá? Olá a todos, olá Luso, olá Guerra. Quero, antes de tudo, parabenizar a SBOT, agradecer o convite, é muito legal estar aqui com vocês. E dizer para vocês que meu nome é José Knopfels, eu sou cardiologista, talvez um pouco um peixe fora d'água aqui, mas eu sou coordenador do curso de medicina da PUC, do Paraná, e também decano da Escola de Ciências da Vida dessa instituição. Então, nós estamos nos adaptando, né, como todos. Eu acredito que foi uma mudança súbita, uma mudança que teve que acontecer quase que de um dia para o outro. A gente montou um modelo alicerçado aí num ensino remoto, seguindo a lógica do presencial, ou seja, não é exatamente um EAD, né, porque os alunos têm aula no mesmo horário, sincronicamente com aquilo que eles teriam se estivessem no âmbito presencial, e mantivemos as atividades práticas possíveis no internato, sendo que aquelas atividades práticas de laboratório, aquelas atividades práticas que acontecem no âmbito externo ao hospital, nesse momento estão paralisadas. Então, esse é o status atual, é isso que a gente está vivendo hoje. Mas, Nofus, eu não entendi, vocês estão trabalhando já desde o 1º ao 6º ano? Ou só com o internato? Não, Marcos, nós estamos trabalhando neste momento com o ensino remoto do 1º ao 4º ano, e o 5º e o 6º ano estão funcionando no esquema do internato habitual, dentro do que é possível e do que o sistema de saúde pode nos oferecer com todas essas mudanças que se constituíram por conta da questão do Covid. Então, do 1º ao 4º ano, nós estamos fazendo as atividades remotas, aquilo que havia de atividades práticas, por enquanto, estão suspensas, e, por outro lado, a gente está mantendo as atividades do internato, nesse momento, dentro de um esquema de voluntariado, sendo que grande parte dos internos optaram por continuar, né? Mas nós estamos dando a eles a chance de escolher ou não pela continuidade nesse momento, tendo em vista o fato de que alguns se sentem em grupo de risco, alguns não se sentem confortáveis em estar nos hospitais nesse momento. Vocês chegaram a parar? Sim, nós chegamos a parar um período de internato de alguma coisa em torno aí de uns 20 dias, né? E fomos retomando gradualmente o 12º, depois o 11º período, o 10º e, por fim, o 9º período. Então, sim, chegamos a parar sim. E vocês, como é que estão fazendo aí em relação ao internato? Me diz uma coisa, nós aqui na universidade, o internato continuou, né? Claro que o sistema não é 100%, até porque por um período as eletivas foram suspensas, então a gente não tem toda aquela gama de condições para que os alunos possam enfrentar, né?
Mas de qualquer forma, existe um aprendizado bem importante nisso para os alunos também. Existe um outro tipo de aprendizado que a gente não está imaginando que pudesse acontecer, ele está acontecendo. E ele é muito, muito sério, muito importante. Os alunos nunca se deram tanta conta da importância da epidemiologia, né? Que era uma disciplina que nem sempre era muito bem quista, digamos assim, e agora passa a ser. Eles veem a importância da epidemiologia, né? Frente a esse fenômeno todo. Me diz uma coisa, hein, Luso? Lá na escola, os professores estão fazendo atividades remotas, sincrônicas ou assincrônicas? Não, do primeiro ao quarto está tudo parado? Como é que está a coisa lá? Tá. Então, eu vou só fazer uma avaliação temporal de como foi a nossa situação. Em 16 de março, teve a suspensão de todas as atividades pelo próprio governo do Estado e tal. E a gente voltou, aí a gente parou um pouco, resolveu fazer as atividades à distância, né, assincrônicas, com os alunos do primeiro ao quarto ano. Só que a Escola Paulista é uma escola muito tradicional, quase centenária, e os professores acharam que a gente conseguiria passar o que a gente faz com a atividade presencial, fazer isso do ponto de vista com webinar, com Google Meet, e ficou muito cansativo. Não dá para você colocar um aluno com 4 horas de aula através do computador, né? Então, a gente interrompeu, e aí, não é bem assim, acho que a gente tem que reformular e repensar como a gente vai fazer isso aí, né? Então, teve essa parada e agora a gente está voltando para o primeiro ao quarto, num esquema só de ensino teórico, e tentar até outubro conseguir dar toda a parte teórica para finalizar até fevereiro, a parte prática, né? Mas o que mais importante para a gente foi o voluntariado, né? Quando parou tudo, os alunos, não, mas eu quero. E a gente, como docente, eles têm que participar de uma pandemia dessa. Isso aí é importantíssimo. Né? Talvez virão outras, né? E aí a gente montou um voluntariado de alunos. Isso aí foi o ponto alto da nossa universidade, da Escola Paulista de Medicina. Então, mais da metade dos alunos voluntariaram do 5º e 6º ano. Então, com atividades com vacinação, com doações para a EPI, organizando visitas nas comunidades do entorno. Então, o aluno teve uma atividade muito mais humanista, né, do que normalmente ele tinha. Foi uma experiência bárbara, muito bom. Ei, Nofos, me diz uma coisa, e vocês têm aquele prédio da simulação realística fantástico ali na PUC, né? É o de vocês, ali, acho que outro dia eu tive a oportunidade de conhecer. Ele, nesse momento, a simulação realística, tu achas que está ajudando vocês a fazer tem algum aporte teórico, até mesmo um aporte prático para os alunos? Como é que está isso? Legal, acho que a pergunta importante, eu queria também, assim como o Luso, contextualizar rapidamente como foi o nosso histórico aqui na instituição, né? No dia 20 de março, pouquinho depois de vocês, nós também tivemos que interromper as atividades presenciais, e a PUC tinha alicerçado, já de algum tempo, a PUC do Paraná, uma reforma curricular por competências. A gente trabalha muito aqui num currículo baseado em competências claras e já tínhamos, de alguma forma, uma plataforma virtual que nos dava alguma retaguarda, algum arcabouço para que a gente pudesse estar fazendo algumas atividades não presenciais. Algumas armadilhas são importantes e acho que vale a pena tomar cuidado nesse momento. Por exemplo, a gente não pode ter a lógica da presencialidade e do EAD ao mesmo tempo, ou seja, você dar ao estudante a mesma carga de atividade que ele teria se ele estivesse numa sala de aula e ainda dar a ele atividades adicionais que ele vai fazer remotamente para que tenha que entregar na sequência. Isso gera uma sobrecarga muito significativa e foi um dos problemas aí que a gente enfrentou. Outra dificuldade foram os professores que não estavam tão afeitos à tecnologia. Tivemos que construir um arcabouço e uma rede de professores padrinhos que nos ajudaram a ajudar os outros professores para poderem construir aí as ferramentas e os conhecimentos tecnológicos necessários. Demos computadores ou emprestamos computadores àqueles alunos que não tinham computador ou acesso à internet em casa. Fizemos isso para permitir que todos tivessem igualdade
no que diz respeito ao ensino remoto. E tivemos muito cuidado para não voltar à lógica do professor como centralizador da informação, porque isso é um ponto muito importante, né? Às vezes, no remoto, a sensação que pode se passar é que, mais uma vez, o professor está passando uma informação de lá para cá, ou seja, que não há nenhum tipo de metodologia ativa junto com tudo isso. E a gente encontrou um modelo onde o ensino remoto ele compartilha, de alguma forma, daquilo que nós já fazíamos nas metodologias ativas. O aluno tem voz, o aluno participa, o aluno discute, o aluno é dividido em times. Então, isso tem nos trazido uma certa motivação, no sentido de que não é simplesmente uma aula que o aluno assiste, porque de fato é muito cansativo. Acho que o Lúcio colocou muito bem. Né? Acaba cansando demais você ficar o dia inteiro na frente do computador, e é por isso que a gente tentou transpor a ideia da metodologia ativa para o ensino remoto. Tudo isso para fazer funcionar a parte teórica. É óbvio, eu concordo com vocês que não dá para fazer prática de um modo remoto. Isso não tem a menor ideia de que seja possível. Então, neste sentido, dentro do que nós conseguimos, agora respondendo a tua pergunta, Guerra, a gente levou alguns alunos para a simulação, sempre com muito cuidado para que os laboratórios tenham a necessidade de segurança necessária para esse momento, muito EPI, muito álcool gel, pouquíssimas pessoas dentro dos espaços de aprendizagem, e tentando, então, minimizar, através da simulação, a necessidade de pessoas dentro do ambiente hospitalar. Né? Isso nos ajudou, é claro que ainda está acontecendo e possivelmente vai incrementar um pouco mais agora, que a gente está voltando com uma quantidade maior de estudantes, mas sim, acho que a simulação traz assim, um diferencial grande no momento em que a presencialidade dentro do hospital pode oferecer o seu risco. Ainda que, obviamente, a gente saiba que o que é hospitalar, o que é ambulatorial, tem que continuar sendo. Quer dizer, é válido usar a simulação, mas não substituir atividades clínicas totalmente com a simulação. Essa é a nossa visão. Legal. É importante essa tua avaliação, Nofos, porque o momento atual ele é realmente bastante complexo e eu achei muito interessante a tua fala em relação ao ensino baseado em competências. Nossa universidade também há 3 anos já está no ensino baseado em competências. E eu penso que é uma ferramenta, para esse momento, ela se mostrou extremamente válida, porque a gente tem a clareza do que o aluno precisa realmente receber de informação, de aporte teórico, certo? Visando um perfil profissiográfico, né? Olha, eu quero esse tipo de profissional e para que ele tenha esse tipo de perfil, eu preciso aportar tais e tais competências, né? Mas vamos pensar no ponto futuro. No início do ano, em fevereiro, né, saiu uma publicação no JAMA que me impressionou muito, lá em fevereiro, a gente não estava ainda nessa fase. Um colega lá da Pensilvânia, Ezequiel Emanuel, publicou e dizendo que o curso de medicina vai mudar. Em fevereiro, isso. Tá bem, vai mudar. Inclusive que a parte inicial, a pré-médica, seria totalmente à distância. Né? E que a parte do internato teria que ser fusionada à residência, enfim. Haveria uma transição muito suave entre o curso de medicina e todos os programas de residência. Bom, é claro que para fazer isso aí precisa de muita tecnologia de aporte teórico online, etc. Vocês acham, Luso, Nofo, vocês acham que com esse ganho de habilidades, enfim, de conhecimento que nós estamos tendo agora com o ensino à distância, será que realmente o curso de medicina vai mudar no futuro? O que você acha, Luso? Não, eu acho que vai. Eu acho que esse ganho, esse treinamento dessa pandemia foi tanto para o aluno, o corpo discente, como o corpo docente. Né? Eu acho que muitos professores que não estavam acostumados àquelas aulas tradicionais, com 50, 60 diapositivos, 2, 3 horas, isso acabou. Acho que a coisa não dá mais para continuar. E a gente vinha batendo nessa tecla, mas é diferente, uma escola com quase 100 anos, com forte em especialidades como é a nossa, você mudar a mentalidade de todos os professores, né? E com essa pandemia aconteceu isso. Então, eu acho que o futuro é você ter uma parte básica teórica, né, que pode ser ou por remoto, um EAD, uma sincrônica, e sincrônica depois com o professor, e depois
pequenos grupos fazendo uma atividade mais prática, né? E aí entra também a extensão paralela a isso, né? Isso a gente viu muito bem. A gente dava muito pouca bola para atividade de extensão. Hoje surgiram 1000 atividades de extensão que estão sendo feitas, que os alunos estão saindo daquele nicho que é o campus da universidade, estão indo para fora e a gente está conseguindo. Mas, assim, o perfil da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, que é pública, é diferente da PUC, da UBRA, a gente teve muita dificuldade e continua tendo, né? Principalmente em relação à parte financeira, EPI, e todos os anfiteatros antigos, com 50, 60 anos, que vão ter que ser readaptados. Isso aí passa por uma parte econômica muito difícil de ser resolvida a curto prazo. E aí, Nofos, como é que você vê o novo normal do curso de medicina? Legal. Guerra, adorei tua fala em relação à questão das competências. Elas nunca foram tão importantes quanto agora, né? E eu acho que mais do que isso, a gente está num momento em que o paradigma da temporalidade se torna menos importante do que o paradigma da competência ou da EPA. Quer dizer, antigamente, até pouco tempo atrás, a percepção geral, ainda que isso não era explícito, é de que o curso de medicina era uma etapa no qual você começava no momento zero, terminava depois de 6 anos, e tinha vários obstáculos, ou pelo menos momentos que deveriam ser cumpridos, e esses momentos sempre se pautavam pela temporalidade e pela avaliação que, de alguma forma, permitia que o aluno passasse para a etapa seguinte ou para o momento seguinte. Hoje, com a ideia da competência, com a ideia das atividades profissionais confiáveis, das EPAs, a gente consegue entender que você consegue permear determinadas tarefas que o aluno vai conseguindo fazer ao longo do curso e construindo deste modo algo que vai muito além de simplesmente você dizer, ao final de 6 anos eu formei um médico. Né? Então eu entendo que a gente tem que começar a olhar por esse prisma. Quer dizer, é claro que a gente tem a regulação, a gente tem todas as necessidades de cumprir o marco legal. Isso não tenha dúvida nenhuma de que nós temos que fazer. Mas a gente começa a olhar o médico sob a forma de várias competências que se agregam, que acabam formando, então, atividades profissionais confiáveis e que estas atividades profissionais confiáveis é que vão dar o diploma do médico na sequência. Então, é o conceito das EPAs, né? E é justamente essa multicompetência que compõe as EPAs, quer dizer, competências de comunicação, competências manuais, tudo isso junto é que, de alguma forma, acaba fazendo com que a gente tenha um médico que consegue aí atuar nas várias frentes que a gente precisa. Então, eu não quero ser muito abstrato em tudo isso, mas o que eu quero dizer é um momento de travessia, é um momento de oportunidade, é um momento no qual certamente a gente pode aproveitar muito do que estamos aprendendo, principalmente sobre o que compõe o nosso egresso, ou qual é o tipo de egresso que nós precisamos, mais do que remoto ou presencial. É o que, de fato, deve fazer parte deste recheio que compõe o vestibular e o último dia da faculdade. Né? Eu acho que isso é a grande reflexão que a gente precisa ter nesse momento. É verdade. Tu sabes, o Nofos, que a URGS aqui publicou ano passado um livro sobre as EPAs, né? E é muito interessante que o primeiro capítulo do livro se falou sobre o que significa entrustable, né? Se é porque ele diz que deveria ser confiabilizadora, porque a gente confia no nosso aluno que ele faça esta ou aquela atividade que tem uma atividade profissional, neste ou naquele nível, né? Isso me parece muito importante, realmente. E mais uma vez, neste momento de tanta dificuldade, essas ferramentas estão sendo extremamente valiosas, né? O Luso, me diz uma coisa, lá com você, nessa catedral que é a escola, né? Como é que os alunos estão se sentindo? Agora vamos falar o aluno. Como é que o teu aluno está se sentindo neste momento? Como é que ele percebe o presente? Como é que ele percebe o futuro? E principalmente, que outro dia eu ouvi um aluno falar assim, o aluno falou para mim, professor, eu nunca pensei tanto em morte, porque a morte passou a ser um fato absolutamente real e cotidiano. Como é que você vê o aluno nesse processo? Então, nesse processo, logo uma semana depois da paralisação, começou esse voluntariado.
E o voluntariado ali, o aluno participou da linha de frente, não atendendo, mas levando EPI, levando alimentação para os plantonistas, angariando recursos e, ao mesmo tempo, lidando com o luto, com a morte. A gente criou comissões para poder lidar com essas situações e isso aí amadureceu muito. Entendeu? Eles não teriam uma oportunidade dessa se a gente continuasse com aquele ensino clássico que a gente vinha mantendo. Entendeu? A gente tem um sistema mudo há muito tempo na universidade, mas nada disso funcionava. Uma escola mais tradicional, mais difícil, associada à parte econômica, dificuldade financeira. E isso aí veio para quebrar, como o próprio Nofos falou, todos os paradigmas, né, que a gente tinha, e mostrar para esse docente que dá muito bem para ele trabalhar ou remotamente, ou presencial, atingir o que ele considera perfeito para um médico, um clínico com uma formação generalista, não precisa ser tão um especialista, né? Então, eu acho que o aluno se sentiu com medo, mas ele foi para frente. Ele quis participar, mas a gente enfrenta um problema também com o centro acadêmico, o DCE, querendo todas as condições, e a gente teve que partir para dar essas condições, chegar ao ponto de o aluno falar, não quero um desk, eu quero um notebook para poder fazer acompanhamento. Então, assim, não é por aí, vamos com calma, a gente vai ajudar, todo mundo vai ter condição de ter internet, e vai ter um computador, isso a gente conseguiu com doações, e a gente se virou, mas teve uma resistência inicial por uma parte deles também, com medo, isso é uma coisa natural, de ter a morte ali de perto, na frente, eles não estavam nunca imaginando uma situação dessa. É verdade. Não sei se foi a USP que distribuiu chips para o celular, para poder ter acesso à internet. A gente fez isso também. Foi a chips, né, Lúcio? Chips e tablets para o pessoal ter acesso. Nofos, os teus alunos, como é que estão os teus alunos? Como é que eles sentiram esse processo? Então, Guerra, eu gostei muito quando o Luso falou que talvez esse seja um momento em que mais eles estão sendo desafiados nas soft skills, né? Porque as hard skills, elas fazem parte aí do que a gente ensinava, do que estava no nosso dia a dia, mas as soft skills, daquelas habilidades que nem sempre são fáceis de ensinar e são mais fáceis de se sentir e vivenciar, é o que mais a gente está percebendo nesse momento. Primeiro, os alunos percebendo o medo deles próprios e dos familiares. Segundo, vivenciando histórias e tragédias familiares dentro dos hospitais, como talvez nunca antes vivido aí na história recente. E, finalmente, essa história toda do aluno estar também distante socialmente dos seus colegas, em grande parte das vezes, ou quando próximo dos colegas, com medo de que o próprio colega seja o transmissor, ou com medo de que o próprio colega esteja passando para ele. Então, realmente um nível de desafios e de aprendizados que acho que a gente nunca teve, né? Nós estamos vivendo, obviamente, um momento em que a solidariedade está aflorando, acho isso muito bonito, muitos alunos indo para as comunidades carentes, levar álcool gel, produzindo álcool gel dentro da própria universidade para levar lá para os alunos para os moradores de comunidades carentes ali próximos, muitos alunos participando de uma competição de EPIs, assim, dentro da própria universidade. A universidade fez uma fabricação de face shield dentro dela mesma e doou isso, e os alunos participando ativamente, os alunos preocupados com seus colegas, com os professores, com o que está acontecendo dentro do hospital. Então, o nível de maturidade que se gera a partir desse desafio diário tem sido muito grande. Por outro lado, obviamente, o cuidado emocional com eles tem que ser triplicado, né? Porque nós já temos no estudante de medicina uma certa vulnerabilidade dada a sobrecarga de emoções que se vive no curso normal. Quem dirá numa situação como essa? Né? Então, nós já temos um alicerce dentro da universidade de suporte a esses estudantes, especificamente no curso de medicina temos um, e outro pela universidade como um todo. Mas isso jamais foi tão demandado, porque esses alunos certamente têm nesse momento uma carência de necessidades aí referentes às suas emoções absolutamente
intensa, né? Então, acho que a gente fez... É isso que a gente tem vivido. Só pegando o gancho que você falou, a gente montou, através de todos os representantes do primeiro ao sexto ano, várias pesquisas, assim, quem tem necessidade de alimentação, aí 20 tinham necessidade de uma cesta básica, então a gente foi lá, forneceu, levou até por motoboy, quem não podia pegar. Todos os alunos, se tinha alguma queixa respiratória, um mal-estar, eles preenchiam o formulário, caía para mim, no caso eu mesmo, eu ligava para cada aluno e continuo ligando, semanalmente é passado esse formulário, eles me dão as listas dos telefones de quem está passando algum sintoma meio diferente, eu ligo, então ele se sente, e pergunto como é que ele está, o que ele deve fazer, ele se sente muito acolhido, né, e confiante para desenvolver. Ele fala, professor, não acredito, vocês estão me ligando, não, eu já estou bom, tá? Ou outros, não, professor, eu estou com suspeita de Covid, vai para o hospital, me dá um retorno. Então, isso também ajudou muito, essa troca que não tinha entre professor e aluno, né? Tão diretamente. Sabe, Luzo, que eu tive a oportunidade de estar na tua instituição enquanto avaliador do sistema de acreditação das escolas médicas e fiquei extremamente impressionado com o quanto vocês fazem extensão universitária de um modo bem feito, adequado e que faz diferença para a comunidade. Eu acho que você foi muito feliz em colocar a questão da extensão. Esse é o momento em que a gente precisa fazer nosso papel extensionista, nosso papel de atuar na sociedade muito mais do que simplesmente ensinando o aluno, mas atuar em todas as instâncias para as quais a universidade existe, né? Então, parabéns aí por tudo que vocês fazem. Conheço realmente e admiro o modelo de extensão e de cuidado que vocês têm com a sociedade e com os alunos também. Muito bem. Nós temos ali no nosso currículo a curricularização de extensão e realmente isso faz uma diferença. É uma disciplina de 8 semestres transversais que faz uma diferença na compreensão do aluno, a realidade do que significa ser médico. Excelente. Eu queria só de cada um de vocês, Luzo, rapidamente, o que você diria agora? E qual é a tua frase final, teu poder de síntese final em relação a este momento, o curso, o ensino médico e esse momento da Covid-19? Eu acho assim, é um grande desafio, é uma quebra de paradigma. Se a gente ficou numa reforma do ensino na escola, acho que 4, 6 anos, isso aqui em 3 meses a gente fez essa reforma de um dia para o outro, né? Então, eu acho que se tem um legado que essa pandemia vai deixar, vai ser a reforma do ensino médico, né? Isso eu tenho certeza, e para o bem, né? Mais ainda. Eu acho que é um tempo de muitos desafios, de muitas oportunidades. Eu acho que temos algo a pensar nesse momento, que é a avaliação. Né? A avaliação já era uma dificuldade antes, quem dirá no meio de um modelo remoto, né? Quando muitas vezes os nossos professores eram acostumados a ensinar raciocínio clínico e cobravam memorização. Então, você ensinava raciocínio clínico e cobrava memorização. E agora, então, no modelo remoto, isso se torna um desafio muito grande. Acho que é outro aspecto que vale a pena a gente lembrar. Mas eu acho que eu gosto de ser otimista. Por tudo que a gente está vivendo, acredito que a gente estará certamente em novos tempos depois de tudo isso. Eu acho que, de fato, nós temos que aproveitar, se reinventar, construir, tirar o que tem de bom de tudo isso e fazer, de fato, algumas mudanças necessárias que já vinham da pré-pandemia. Então, a minha mensagem final, talvez, eu falei que é tempo de travessia, e eu me lembrei daquele poema do Fernando Pessoa que diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Era essa a minha mensagem final, doutor Guerra. Muito bem, muito bom. Eu penso que, eu gosto daquela metáfora do copo meio cheio ou meio vazio. Eu penso sempre que nós temos muito a aprender. A pandemia foi, em verdade, está sendo, e será por algum tempo, com certeza, uma grande oportunidade para todos nós. E é uma coisa que a gente não pode desperdiçar. Muito bem, então, a todos os colegas, vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, a podcast oficial do Sociedade Brasileira de Ortopedia. Muito obrigado. Todas as edições estarão disponíveis no site da SBOT e também nas principais plataformas de streaming.
Um grande abraço, obrigado, Luz, obrigado, Nofos. Até o próximo encontro. Abraço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.